Hoje vamos iniciar João 18, lendo do capítulo 1 ao 11. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Sidrom, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e artoches e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. E Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Aqui nós estamos presenciando a prisão de Jesus, lá no jardim do Getsemane. Era um local que eles já conheciam e era um local bem frequentado por Jesus e seus discípulos. Era um horto, um bosque, um lugar com árvores, um lugar de repouso. Então Jesus saiu da cidade de Jerusalém e atravessa o ribeiro de Sidrom, que é um vale, e vai para este lugar, sobe a montanha, lá em cima está o horto. E lá ele estava com os discípulos. Era um lugar onde eles se recolhiam para orar também. Judas vinha no meio dos oficiais, e aqui, como está escrito, a narração é muito clara, ele vinha e vinham armados todos. Tinha oficiais dos principais dos sacerdotes, tinha os fariseus, era um grupo, um grupo. E quando chegaram perto de Jesus, Jesus se adianta. E a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 4 que ele sabia todas as coisas que havia de vir. Jesus, usado pelo Espírito Santo de Deus, conhecia, sabia por revelação, porque aqui ele não estava na sua onisciência de Deus, não estava usando seus atributos onisciência, onipresença e onipotência. Ele estava como um homem cheio do Espírito Santo e revelava, o Espírito revelava. Então ele sabia o que ia acontecer. Então ele se aproxima e procura saber quem buscais. Quando Jesus responde, eu sou, o poder dessa resposta, porque eu sou, é o nome de Deus. O poder dessa resposta é evidenciado pelas palavras e também eles recuam e caem por terra. Isso é uma manifestação do poder de Deus diante da presença do Todo-Poderoso. E mesmo assim eles cegos na sua maldade, não se aperceberam que estava diante de uma pessoa que só pela palavra tinha o poder de botar o outro por terra, pelo poder da palavra mencionada. E mais uma vez Jesus pergunta: a quem buscais? E eles confessam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus protege os discípulos. Ele se entrega, se apresenta. Judas estava lá no meio do grupo.
E aqui a narração de João, essa narração é uma narração que está em todos os 4 evangelhos, mas a narração de João não apresenta o beijo de Judas, né? E Jesus aqui responde. E ao responder, ele cuida dos discípulos, tem um cuidado aqui especial. E ele diz: deixa estes. Ele assume tudo. Então, ele se prontifica, porque havia uma palavra que ele tinha determinado já, daqueles que tinham, lá na oração com o Pai, no capítulo 17, ele disse: não perdi nenhum deles, exceto o filho da perdição, que já estava aqui no meio dos que iriam prender Jesus. E naquele momento, Pedro, tomado de um ímpeto, entra na defesa, defendendo com a força do seu braço, como diz a história, tentando defender Jesus. E aqui a gente mostra assim uma atitude até ingênua do discípulo, defendendo o seu mestre, daquela missão que ele veio fazer, ele veio executar essa missão, e era exatamente a hora em que ele iria se entregar. Então Pedro puxa da espada e fere, como já falamos aqui, na leitura, o Malco, que era o nome do servo do sumo sacerdote que estava no meio desse grupo, e feriu a orelha direita, cortando a orelha direita. O outro evangelho fala que Jesus cura na hora. Quer dizer, mais um sinal do poder de Deus diante deles. E eles, cegos, não conseguiam enxergar a divindade do Senhor. Então o Senhor fala para Pedro: guarda a tua espada. E numa pergunta, ele declara a sua entrega voluntária, quando ele diz: eu não beberei o cálice que o Pai me deu. O cálice era o cálice de dor, da paixão, do sofrimento, para pagar o preço do pecado da humanidade. Esse era o cálice. E ele disse: eu não beberei. Ele não está perguntando a Pedro. Isso aqui é o que se chama de pergunta retórica. Em outras palavras, ele estava querendo dizer: por acaso eu não vou obedecer o meu pai? Eu não vou fazer aquilo para o qual eu vim? Não vou cumprir o propósito? Eu vou cumprir o propósito. É isso que ele está dizendo. Eu vou fazer a vontade do meu pai, não a minha, mas a vontade do meu pai. Eu vou beber esse cálice. É um cálice amargo e é doloroso, muito doloroso, muito mais do que nós possamos imaginar. Mas Jesus estava dizendo aqui: eu vou beber este cálice. O Pai me deu esta tarefa, esta função, e ele determina a si mesmo obedecer ao Pai, para que se cumprisse as Escrituras. O Salvador veio morrer pelo pecador, para trazer redenção. Então ele assume toda a responsabilidade. Ele é corajoso, ele é ousado, é determinado, ele sabe o que ele precisa fazer e ele vai fazer. Por isso ele diz: eu beberei do cálice, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Isso nos ensina muito. Saber que muitas vezes a vontade do Pai não é igual à nossa, mas ela precisa ser obedecida, porque é o melhor, porque faz parte do propósito. A vontade de Deus vai ser sempre melhor, a melhor vontade. Ela é perfeita. Como está escrito em Romanos capítulo 12, a vontade de Deus é boa,
agradável e perfeita.